Bom, seja bem-vindo a essa aula, e esse é um tipo de aula que realmente é necessário que eu insira aqui no curso, porque é como você vai fazer para identificar quando ocorreu algum erro e para saber onde é que está esse erro, tá? Então, por exemplo, vamos gerar aqui um erro de propósito no nosso PHP para a gente saber identificar quando acontecer algum erro, a gente saber o que é aquele erro, de onde veio e como ajeitar, mais importante do que tudo, né? Então vamos lá. Eu vou dar um eixo em alguma função que não existe, por exemplo. Tá bom? Então isso aqui vai me gerar um erro, então vamos executar. Ó, ele deu um fatal erro. O que é fatal erro? Ele parou toda a aplicação e não vai exibir mais nada de agora em diante. Então esse é o tipo de erro que vai parar completamente sua aplicação. Tá bom? E aí ele fala qual foi o problema. Ele chamou uma função indefinida, que no caso foi essa função que eu criei. E aí ele fala na linha 3 do arquivo index. Então eu venho aqui e vou na linha 3. Ó. Então a linha 3 é essa daqui. E eu chamei uma função que não existe. Então ele já fala aqui para mim qual foi o problema e onde é que está o problema, para eu ajeitar. Tá certo? Então vamos gerar mais um tipo de erro aqui agora. Por exemplo, eu vou usar uma função do PHP de fazer substring, que eu já te expliquei ela. E não vou enviar nenhum parâmetro para ela. Então vamos salvar e vamos executar. Ó, aqui ele vai dar um warning, é um aviso. O que é, qual a diferença entre um warning, um aviso, e um fatal erro, um erro fatal? Esse warning, ele não vai impedir que o seu site termine de carregar. Então se eu tenho todo o meu site em algum lugar, eu fiz alguma coisa dessa daqui, ó, eu executei uma função e não enviei parâmetro, por exemplo, ele vai dar esse erro, vai aparecer na tela esse erro, mas não vai impedir que o seu site, o seu sistema, termine de carregar, tá bom? E ele não para tudo, ele somente vai mostrar esse erro aí. E aí ele explica o que aconteceu. Essa função, se espera dela pelo menos 2 parâmetros. E na rede não entregou nenhum, não inseriu nenhum na linha 3, tá bom? Então vamos resolver e quebrar também esse erro deles aqui. Eu vou passar 2 parâmetros, é 2 ou 3? 2. E vou passar mais alguns aqui. Então vamos executar para ver o que vai acontecer. Ó, se esperava no máximo 3 parâmetros e eu enviei 8 parâmetros. Então também é um erro. Tá? Então, um outro detalhe aqui. Vamos lá. Vou botar 2 parâmetros e vou tirar o ponto e vírgula. E aqui vou dar alguma outra função qualquer. Vamos executar. Ó, normalmente, quando tem esse tipo de erro, parser erro, normalmente é quando você esqueceu de botar um ponto e vírgula, alguma coisa do tipo, entendeu? Você esqueceu de finalizar um comando específico. E aí, ó só, ele vai falar na linha 4, mas como é um passe erro, eu já sei que é na linha de cima o problema. Então, ó, estava se esperando uma vírgula ou um ponto e vírgula. Ele fala na linha 4 porque na linha 4 é que ele achou que seria o problema, já que eu só finalizei o comando aqui. Mas o erro, na verdade, é na linha 3. Então, se eu botei o ponto e vírgula aqui, agora ele não vai dar mais erro. Tá bom? Então, basicamente é assim que você interpreta um erro. Eu precisava botar essa aula para você saber interpretar erros, porque vai acontecer muito na sua vida de você estar fazendo um sistema e você vê um erro. Então, é bom que você saiba interpretar esses erros, tá? Os principais que vão acontecer vão ser o fatal erro, que ele vai parar a sua aplicação por inteiro, seu sistema vai parar por inteiro, não vai carregar mais, e você tem que consertar para poder seu sistema rodar. Vai ter o warning, ou seja, é um aviso só que o PHP está dando. Olha, você está fazendo errado, mas eu não vou parar de carregar o seu sistema. E tem o terceiro tipo, que é o passe erro, que normalmente, eu digo normalmente porque não é 100% dos casos, tá? Mas ele sempre explica, o PHP sempre explica
muito simples, de forma muito simples e prática, qual foi o problema. E ele te fala qual foi a linha que deu aquele problema. No caso do passe e erro, normalmente o problema está na linha de cima que ele falou. Porque como você não botou, por exemplo, um ponto e vírgula, ele continuou o comando na linha de baixo. Então ele só foi notar que ocorreu algum erro na linha de baixo. Tá bom? Então é assim que você interpreta erros no PHP. Ele vai te falar sempre a linha que ocorreu, vai te falar sempre o que foi que ocorreu, o que é que está faltando. Muitas vezes ele vai te dar já a solução, como é no caso do ponto e vírgula. Ó. Ele fala, eu estava esperando uma vírgula ou um ponto e vírgula. Então ele já fala para você qual a solução. Tá bom? Então basicamente era essa aula que eu queria dar para vocês para explicar como identificar e consertar erros. Então vamos para a nossa próxima aula.